Num feriado prolongado como esse, a igreja até que está cheia, os irmãos estão de parabéns, terem vindo, terem tido esse compromisso, o desejo de estarmos juntos como igreja, louvando ao Senhor. Muito bom quando a gente pode elogiar, não é? E graças a Deus gostaria de destacar isso. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículos de 7 a 9. Paulo está se despedindo da igreja na carta que ele escreveu. Enquanto estava preso em Roma, escreveu essa carta para os Colossenses. E aqui ele dá algumas instruções gerais no final da epístola. Apenas esses 3 versículos, vamos fazer essa leitura conjunta. Versículos 7, 8 e 9 de Colossenses capítulo 4. Vamos ler? Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles vão contar-lhe tudo o que está acontecendo aqui. Irmãos, nós vivemos uma época em que muito se tem falado a respeito das corrupções no governo, em todos os níveis, por causa até do acesso à imprensa, por causa dos meios de comunicação. Quase nada passa desapercebido, assim que um sinal de fumaça aparece em relação à corrupção, logo já é ali notado. Se tem a impressão de que as pessoas que querem os cargos políticos, os cargos públicos, elas querem não para benefício do povo, mas para enriquecimento pessoal. Sempre que nós temos visto alguém querendo se eleger para alguma coisa, raramente isso é desprovido de segundas intenções. Geralmente quer o próprio enriquecimento. Esses dias mesmo foi noticiado uma deputada que em pouco tempo de mandato ela enriqueceu o seu patrimônio, aumentou seu patrimônio em 1000%, alguma coisa assim, uma porcentagem absurda. Isso é característico. As pessoas querem um ministério para benefício pessoal, para enriquecimento, para uso do poder do governo para os seus próprios interesses pessoais. Quando nós olhamos para a Bíblia, o ministério cristão é o oposto disso. Jesus ensinou os apóstolos exatamente nessa direção, falando o seguinte: olha, a liderança cristã, ela é o contrário da liderança no mundo. Porque lá no mundo, eles usam do poder para serem servidos, e eu estou chamando vocês, comissionando vocês para vocês serem servos. O que é muito diferente, é o contrário uma coisa da outra. E às vezes a gente até gosta, né, desse outro lado, né? Olha, eu conheci o fulano, que ele é governador, prefeito, deputado, o que quer que seja. A gente acha que isso é importante, mas nós fomos chamados para servir e abençoar o outro, não para servir e abençoar a gente mesmo. Isso fora de cogitação. O exemplo de Cristo é assim. Ele deu a sua própria vida por nós, e isso deveria servir de inspiração para o nosso próprio ministério na igreja. Domingo passado nós tivemos a posse das diretorias, e por isso até me lembrei desse texto aqui enquanto nós dávamos posse, o pastor Ediano dava posse àqueles que foram escolhidos ou eleitos, para que vocês entendam muito bem, Deus colocou vocês na função de servo. O que é então esse ministério para qual você foi chamado e para que ele serve? Você é um servo e Deus te colocou para servir. Pense um pouquinho a respeito disso. Paulo escreveu essa epístola e o próprio tema dela já nos mostra um exemplo desse, de servir o próximo, servir o irmão. Paulo estava preso. Ele estava preso, acorrentado a um soldado 24 horas por dia. E alguns irmãos se intercambiavam, se revezavam para ficar um pouco com ele,
E Paulo então mandava notícias para as igrejas. E aqui então a sua maior preocupação é de animar os irmãos de Colossos, da cidade de Colossos, da igreja da cidade de Colossos, porque sabem que ele está preso e se preocupam com ele. Você já recebeu uma carta de alguém que estava preso? Você já recebeu? Geralmente, irmãos, se eu estivesse preso, se você estivesse preso, e a gente fosse mandar uma carta, com certeza o nosso primeiro assunto seriam as nossas necessidades. Não é verdade? Olha, a coisa aqui está difícil, eu estou passando por isso, sofri essa e aquela ameaça, essa ou a outra violência, orem por mim, enfim, as coisas não estão fáceis. Mas o interessante é que Paulo só vai falar da situação dele no final da epístola. Ele não trata das suas necessidades ou do seu contexto, ele não fala de si no começo da epístola. Ele fala de si só no final, e mesmo assim, porque parece que isso está afligindo os irmãos. Ele não está interessado em que todos o sirvam, mas mesmo preso, mesmo com necessidades, mesmo passando por dificuldades, ele coloca a igreja em primeiro lugar, o trabalho ao Senhor em primeiro lugar, servir os irmãos em primeiro lugar. Isso é completamente contrário à natureza humana. Isso é completamente contrário à instrução que nós temos nos nossos dias. Sirvam a vocês próprios. O que faz da gente, igreja, diferente de uma escola de samba, já que nós estamos no meio do carnaval? As pessoas estão ali para se divertir, servir o próprio ventre. Infelizmente, muitos pensam que a igreja serve da mesma maneira ou tem a mesma conotação. Eu estou ali porque ali eu sou bem servido. Vamos fazer aqui uma pesquisa, até um pouco mais ampla, né, entre os cristãos de maneira geral, já que é até moda ser evangélico, estamos crescendo em número no nosso país. Pelo menos em número está se crescendo, não sei se em qualidade também, mas em quantidade com certeza. E você vai ver as mais diferentes respostas sobre o porquê de se estar na igreja. Porque eu quero criar os meus filhos num ambiente saudável, porque ali estão os meus colegas, amigos da mesma idade que eu, porque lá tem uma música legal, porque lá estão fora da influência maligna do mundo. Mas dificilmente você encontra alguém que vai dizer assim: eu estou aqui na igreja porque eu fui servido por Cristo quando Ele morreu por mim, e eu quero que a minha vida seja usada em serviço do próximo também. Mas esse é o verdadeiro motivo, irmão. É para isso que Deus nos reuniu como igreja, para servirmos e abençoarmos uns aos outros. Paulo então está cercado de pessoas e vai mandar aqui alguns irmãos interagirem com a igreja de Colossos. No texto que nós lemos ele fala de Tíquico, fala também de Onésimo, mas mais para frente você vai ver que tem mais gente ali ajudando o apóstolo Paulo, como Marcos, que quem escreveu aqui, o João Marcos, que quem escreveu o Evangelho. Vai falar também de Jesus, um homem chamado Jesus, que não é o Jesus Cristo, mas um outro homem, Epáfras, enfim, Lucas também é citado, Demas, um grupo de irmãos que estão ali a serviço do reino. Isso é a igreja, um grupo de irmãos que estão a serviço do reino e que provam que estão a serviço do reino quando usam a sua vida para abençoar o próximo, porque Deus é invisível. Então a relação que pode ser medida, vista, comparada é a relação horizontal, não a vertical. Por isso que João fala com muita propriedade: se você não amar a Deus, ao próximo a quem você vê, você não vai conseguir amar a Deus a quem você não vê, porque as coisas estão interligadas. Em relação a esses dois, então, Tíquico e Onésimo, nós temos algumas informações muito preciosas que nos ajudam a identificar como é esse ministério para o qual fomos chamados e para que ele serve. Vejam só, algumas coisas que são ditas de Tíquico e de Onésimo. Primeiro, no versículo 7 diz o seguinte, que ele, Tíquico, ele é um irmão amado. E Onésimo diz que ele é fiel e amado irmão. O ministério, meus irmãos, ele tem que ser
completamente revestido de amor fraterno. Essa é a maior de todas as características. Quando você vai se relacionar com alguém, esse relacionamento precisa ser baseado em amor. Porque se não for baseado em amor, vai ser baseado no quê? Vai ser baseado em conveniência. Ou você se relaciona porque você ama e por isso você vai servir, ou você vai se basear em conveniência. E enquanto aquilo der certo para você, enquanto você estiver recebendo, então você topa se relacionar com aquela pessoa. Vocês já viram como os casamentos funcionam hoje em dia? Quando se diz que há uma incompatibilidade dentro do relacionamento do casal, na verdade o que se está sugerindo é isso, que a conveniência acabou. Que não há mais motivos pelos quais você possa sustentar aquela relação. Amor fraterno. Você jamais vai conseguir exercer o seu ministério se você não justificá-lo em amor. Por exemplo, você vai chegar aqui na igreja meia hora antes de começar o culto ou a escola dominical e você vai ver os diáconos trabalhando. Eles estão arrumando todas as cadeiras ali atrás, colocando água no púlpito para o pastor tomar, ou às vezes estão atrás de mim para saber que classe que eu vou dar aula para poder levar a água para mim. Estão varrendo lá na frente, às vezes tirando o cocô de cachorro que ficou ali. Vocês já imaginaram, né? Qual o salário desses caras? Eles devem ganhar muito para fazer uma coisa dessa, assim, sem reclamar, coisa e tal. Meus irmãos, não há dinheiro que pague isso. E você pode ter certeza que você passar vamos lá no sábado à tarde na minha casa comer um churrasco? Não posso, eu vou passar a tarde toda do sábado preparando a lição de escola dominical para o dia seguinte. Ou então não dá, eu tenho ensaio do coral, vamos almoçar lá em casa domingo? Eu não posso, eu estou aqui ensaiando louvor, esse domingo é a minha vez, é a minha escala. Meus irmãos, se você não tiver imbuído de amor, se você não justificar os seus atos em amor, o que é que você vai sentir numa hora dessa? Esse negócio está me atrapalhando. Eu vou sair disso aí. E você vai inventar as desculpas que forem, mas no final das contas é porque a conveniência não existe mais se não for o amor como base. Porque é legal, não é? Fui eleito, a igreja me escolheu, fui reconhecido, meu nome foi exaltado, ganhei um título na frente do meu nome, Rev, Presby, Diaque, alguma coisa assim. Agora então eu sou professe, alguma coisa assim. Então agora eu sou bom pra caramba, mas não adianta, porque se você não amar, logo isso não vai servir para nada. E aquilo que a princípio pareceu ser tão legal, agora vai ser um peso para você e vai te acorrentar. Quando Deus exortou os sacerdotes na época de Malaquias, no livro de Malaquias, foi exatamente essa a tônica. Os sacerdotes viravam uns para os outros e diziam assim: nossa, estou tão cansado de fazer isso está me enchendo, toda hora a mesma coisa. Vai, mata o cordeiro, oferece sacrifício, estripa ele, tira tudo, gente, vai ser ruim. Se você não for embasado, revestido de amor, logo, tudo aquilo para o qual você foi chamado, eleito, vai se tornar um grande fardo. Em todos os sentidos, em todas as esferas. Por exemplo, o casamento. Vai me dizer que é fácil. Vida de dona de casa. Acordar de manhã, mandar as crianças para a escola, preparar o almoço, limpar a casa, passar a roupa. Se você não amar as esposas, se vocês não amarem os seus filhos, seu marido, com certeza aquilo vai ser uma corrente grossa, pesada. Mas se você fizer por amor, aquilo vai ser uma delícia. Esses dias vendo um comentário de alguém que assistiu a mim e a Suênia num programa que participamos na internet essa semana, uma moça jovem casada escreveu: passar roupa nunca foi tão gostoso, porque ela aproveitou o tempo de passar roupa para poder ouvir um programa evangélico para se edificar. Então olha que interessante, né? Lutando contra
até mesmo aquela rotina ruim, ou aparentemente ruim, da dona de casa, e ela lutou de que maneira? Ouvindo um programa evangélico enquanto ela fazia aquilo. Então, passar roupa se tornou uma tarefa menos cáustica, menos desgastante. Mas tudo, irmãos, se não for o amor fraterno, com certeza você vai se tornar um escravo do que você está fazendo, detestando o que você faz. E por isso que ambos são chamados, tanto Tíquico quanto Onésimo, são chamados de amados irmãos, fiéis, amado irmão, ministro fiel. E aí então, derivando desse amor fraterno, vem esse exercício do ministério, o exercício do dom. Deus chamou essas pessoas com um propósito para fazerem alguma coisa. Por exemplo, mais para frente é citado Lucas, que é ali um homem que vai escrever todo um relato, um ministério muito específico que ele cumpriu de uma maneira maravilhosa, cabal. Por causa dele nós temos os livros de Lucas e Atos, no cânon sagrado, na Bíblia Sagrada. Deus dotou você com uma capacidade. E disso, irmãos, não depende idade. Desde que você é criança, basta você ter o Espírito Santo no seu coração, que você já tenha uma habilidade que deve ser desenvolvida, treinada, investida sobre ela. Você deve se debruçar sobre o dom que você recebeu, para que você seja cada vez melhor naquilo que você faz. Esse ministério precisa ser com o exercício fiel dos dons. Hoje eu fiquei assim, embasbacado hoje de manhã, acho que essa é a palavra certa, porque entrei em uma das salas da escola dominical e eu fiquei assim, meu Deus, que sala é essa? Toda pintadinha, toda enfeitada, com um negocinho lá da gincana das crianças, e você percebe o capricho, percebe os detalhes ali, como que os irmãos ali se aperfeiçoaram para poder fazer o que fizeram, e cada vez melhor. E eu fiquei pensando, que bênção que é poder ter, por exemplo, as minhas filhas terem passado por aquela classe e terem desfrutado daquilo. E qual o salário das professoras? Quanto elas ganharam para aquilo? Ao contrário, às vezes até usando os recursos pessoais para poder investir naquilo. E sabe quem é abençoado com isso? É você, é a sua família. Já pensaram? Se não houver o amor, se não houver a diligência no aperfeiçoamento do dom, meu irmão, não vai sair o que preste. E com certeza não era esse o caso. Algo tão belo, tão bonito, quando você vê, são crentes que amam o Senhor, por isso amam os outros crentes e servem os filhos deles por causa disso. Meus irmãos, isso é igreja. É para isso que o Senhor nos chamou, para nos edificar mutuamente, para nos abençoar mutuamente. Mas é óbvio, né, eu estou falando aqui de coisas positivas, mas ao mesmo tempo, o que nós podemos ver aqui também é uma grande humildade da parte desses irmãos, porque eles estavam ali para servir. De Tíquico nós sabemos poucas coisas, mas de Onésimo a gente tem bastante coisa para pesquisar na Bíblia. Vocês sabem, vocês se lembram quem era Onésimo? Se lembram? Onésimo é a razão da existência daquela pequena carta de Paulo a Filemão. E se você se lembrar ali do contexto da carta que Paulo escreve a Filemão, você vai ver o que aconteceu com esse homem chamado Onésimo, que aparentemente, de primeira mão, ele era um escravo de Filemão, um homem crente também, mas Onésimo não era crente. E sabe o que Onésimo fez? Ele fugiu de casa, fugiu do seu senhor, e segundo muitos estudiosos dizem, fugiu roubando bens pessoais dele. E ele foge de Colossos, onde Filemão morava, e ele morava também, até que por algum motivo ele se encontra com Paulo em Roma, não sabemos como, mas ele acabou se encontrando com Paulo preso em Roma. E por causa da pregação de Paulo, ou no contexto desse relacionamento com Paulo, Onésimo se converte. E então Paulo escreve a Filemão, Filemão, você é crente e você vai atender o que eu estou te falando. Você vai receber, Filemão.
você vai perdoá-lo, você vai tratá-lo como irmão. E mais do que isso, Filemão, se ele te onerou em alguma coisa, se você precisar desse dinheiro, eu mesmo vou pagar por ele. Paulo escreve na sua pequena carta a Filemão. Percebe, irmãos, e até Paulo fala assim para ele, olha, eu podia até te ordenar, Filemão, mas eu não vou fazer isso, porque você é crente. E você vai fazer isso porque isso é o certo a ser feito, você vai receber Onésimo como irmão em Cristo. Por isso, o que nós percebemos é que esse trabalho por qual você é investido não torna você superior aos demais. Ao contrário, faz com que você considere os demais superiores a você. Por isso que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala da mesma coisa. Considere o outro superior a si mesmo. E ainda cita o exemplo de Cristo. Por quê? Porque se Jesus morreu por mim e por você, significa que ele considerou a minha e a sua vida mais preciosa do que a dele própria. Dá para entender isso? Se ele morreu por nós, é porque ele deu mais valor à nossa vida do que a dele própria. Como não seguir exemplo como esse? Certa vez eu estava conversando com alguém que estava extremamente chateado, aborrecido com uma outra pessoa. E eu disse assim, escuta, você precisa se lembrar de que Cristo nos perdoa diariamente de todos os nossos pecados. É sua obrigação perdoar aqueles que te ofendem. E essa pessoa disse assim, mas pastor, Jesus é Jesus, eu sou eu. O senhor não quer que eu consiga fazer a mesma coisa que Jesus fez. E aí são textos como esses que nos ajudam. Porque você percebe que o exemplo de Jesus foi seguido. E que pessoas conseguiram seguir o exemplo. É óbvio que não perfeitamente. Ninguém vai ser como Jesus. Mas é possível você imitá-lo. É possível você lembrá-lo nas suas próprias ações. Então, obedecer a Cristo já é uma ordem. Mas mesmo assim, ele nos deixou exemplo de pessoas que nos apontaram o caminho. Tíquico e Onésimo são pessoas assim. Então o ministério cristão é para ser exercido com amor fraterno, fielmente nos dons que Deus te deu, em humildade. E por quê? Bom, Paulo então está enviando esses irmãos à igreja de Colossos. E o que ele diz aqui no versículo 8 é o seguinte: eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. A primeira coisa que isso aponta é que Cristo requer de nós que a obediência se dê, como Paulo ensina a Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Com essa expressão, a tempo e a fora de tempo, tem gente que fala assim, então, quer oportuno, quer não, em tempo e fora de tempo. Isso tem a ver com, às vezes, você fazer o evangelho se tornar meio ridículo em certas circunstâncias, não é? Mas não é isso não. Às vezes, em algumas circunstâncias, pregar o evangelho não significa cumprir este versículo que nos ensina a pregar a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Porque a mensagem carregada aqui é a seguinte: quer seja a época em que as pessoas sejam abertas ao Evangelho, quer sejam tempos de perseguição em que você vai sofrer se você pregar o verdadeiro Evangelho, quer em um tempo ou quer em outro, você precisa pregar o Evangelho da mesma forma. Por isso que Paulo está mandando esses irmãos até a igreja de Colossos, para que eles não esmoreçam por causa da prisão de Paulo. O nosso líder está lá preso, então vamos maneirar aqui, vamos desligar os microfones, vamos nos esconder. Não, gente, obedeçam em qualquer que seja a circunstância, obedeçam e pratiquem o Evangelho, preguem o Evangelho que lhes foi confiado. Portanto, se você está lá numa situação no seu emprego, no seu trabalho, na sua escola,
em que você percebe algum tipo de problema na pregação do Evangelho, não é época de você esmorecer. Isso não é justificativa para você esmorecer. Aqui na igreja, vamos supor que alguém chegue para você. Eu me lembro que houve uma época, quando o Dante era superintendente da escola dominical, e que ele assistia a aula em todas as classes. Vamos supor que você está lá dando a sua aula de escola dominical, o Dante assistiu a sua aula e depois o superintendente vai chegar em você e vai dizer o seguinte: olha, meu irmão, eu anotei aqui alguns pontos, nisso você pode melhorar, nisso aqui você não foi muito feliz, isso aqui não foi compreensível. O que você iria fazer? Pastor, olha, eu fui desestimulado, não quero mais dar aula. Ô meu irmão diácono, olha, você não chegou na hora hoje, nós ficamos na calçada esperando você um tempão. Eu não quero mais ser diácono. Acho que você desafinou um pouco, então, quem sabe se você melhorar um pouquinho, eu não quero mais cantar. Perceberam, irmãos, que esse negócio de quer seja oportuno, quer não, de obedecer em todas as circunstâncias, nem sempre é fácil. Nós somos muito susceptíveis à crítica. E tantas coisas, tantos ministérios, não é? Olha em volta, por exemplo, quantas coisas estão acontecendo. Vocês têm um templo limpo, né? Porque alguém limpou. Tem ventiladores ligados, se Deus quiser, rapidamente serão substituídos pelo ar-condicionado, ficará ainda melhor. Mas porque pessoas ligaram, fizeram manutenção. Perceberam aqui que não tem, acho que não tem nenhuma lâmpada queimada. Vocês já viram o trabalho que dá trocar essas lâmpadas? Tem que armar um andaime aqui. E a junta diaconal espera queimar 2, 3 lâmpadas aí para depois poder fazer isso de uma vez só. Tem alguém tocando, tem um som ligado, tem pessoas aqui que estão tocando aqui na frente. Eu estava olhando o William ali tocando a bateria agora no louvor e pensando como que esse menino me incomodou enquanto eu estava na sala do conselho, às vezes estudando alguma coisa assim, e durante a semana o William vinha aqui ensaiar enquanto a mãe limpava a igreja. Lembra disso, William? Você ainda faz isso? Não, né? Não precisa mais. O cara já é craque pra caramba, não precisa mais treinar. Bom, mas olha que interessante, aí você não sabe, você está vendo alguém tocando ali, mas você não sabe o quanto ele teve que se esforçar para chegar naquele nível e poder abençoar a igreja. E é normal a gente dizer um ao outro, olha, você precisa melhorar, você pode melhorar, você deve melhorar, nisso, naquele ponto. Nós não podemos ser crentes, sabe assim, tinha aquela plantinha, não sei o nome dela, era um matinho, né? Que é abertinha a folha assim, mas quando você encosta, ela se encolhe toda, não tem? Vocês conhecem esse matinho, né? É bem comum. No... Qual é o nome? Dormideira? É isso aí, faz sentido, né? E às vezes tem muito crente que é dormideira, né? Você põe o dedinho nele e fecha inteirinho, né? E não abre mais. Né? A gente não pode ser dormideira. Nós temos que ser resistentes e lembrando que quando somos criticados é para sermos melhorados, porque em última análise nós não servimos aos homens tão somente, mas por trás do irmão, por trás da irmã, eu estou servindo a Cristo Jesus e Ele merece sempre o melhor da nossa vida. Sempre o melhor. Portanto, quer as coisas estejam difíceis, quer as coisas estejam melhores, sirva ao Senhor. E Ele vai dar um jeito de você fazer isso, se disponha, se coloque nas mãos dEle. Paulo estava garantindo que isso viesse a acontecer, por isso ele manda Tíquico para lá, por isso ele manda Onésimo para Colossos, para que os irmãos fossem animados, para que não tivessem desculpas para não servir a igreja, não servir a Cristo. Dentro da língua original que a Bíblia foi escrita, a palavra encorajamento e exortação, encorajar, admoestar, é exatamente a mesma palavra. Não tem diferença. Aliás, ela é a mesma palavra que tem a mesma raiz do Espírito Santo, que é parácletos ou paracletos. É a mesma origem, porque o Espírito Santo é chamado de o Consolador ou o Exortador. Porque no conceito bíblico, irmãos, não há como você encorajar
sem admoestar, e não há como você admoestar sem você encorajar. Não deve existir da parte nossa, no trato de irmãos, aquela palavra que tão somente vai mimar o outro. O mimar não é bíblico, nem os filhos, nem o próximo, nem quem quer que seja. O que nós temos que fazer é sermos justos, no sentido de que a quem honra, honra. E quando o irmão merece ou precisa de um encaminhamento melhor, você também, é sua obrigação de você, em amor, encorajando, exortar. O encorajamento sem exortação é só um mimo. As duas coisas precisam vir juntas, e é isso que Paulo está garantindo à igreja dos Colossos. Fazer com que saibam o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Essa é a palavra deixada por Paulo para aquela igreja. O fortalecimento do coração se dá dessa forma, pela exortação e pela admoestação. Sabem que nós somos um povo extremamente passional, né? Nós latinos, nós funcionamos pela emoção. É uma característica nossa como povo. E muitas vezes a gente é muito sensível. Por isso, irmãos, se há um problema nosso como latinos, e que se reflete em todas as esferas de relacionamento nosso, é essa sensibilidade, acima do saudável. Sensibilidade que nos atrela ao politicamente correto, né? Quando você pensa em falar com o irmão de que ele precisa melhorar alguma coisa, aí você já pensa em todas as voltas que você vai dar até chegar naquele problema. E vai até poder chegar onde realmente você quer chegar. E assim é no trato conjugal, em todos os níveis de relacionamento. Falta em nós reconhecermos a necessidade da exortação, tanto para a nossa vida, tanto de nós para com o outro, exortarmos aquele que precisa ser exortado. Por isso nós estamos ainda no começo do ano, e o nosso desejo é levá-lo à reflexão sobre o que é esse ministério para o qual Deus o chamou. É um ministério para ser exercido com amor fraternal, com fidelidade aos dons que Deus te deu, exercido com humildade. Por quê? Porque em todo o tempo nós temos que obedecer ao Senhor, mesmo quando ninguém vai reconhecer o que eu faço, mesmo quando eu vou estar chateado, quando está chovendo, quando está sol, quando eu sou, de alguma maneira, criticado. Ele serve para encorajar os irmãos e para admoestar. Deus lhe chama para esse ministério. Irmãos, você é lembrado por este mundo o tempo todo de que tudo serve para lhe servir. Essa é a realidade. Tudo existe para você, para os seus benefícios. Os ímpios são assim, usam do poder, usam do dinheiro, usam de tudo para se beneficiarem. Mas a vida cristã não é assim. Você é colocado aqui por Cristo para servi-lo de maneira objetiva, servindo o próximo. Isso se chama igreja. Que o Senhor nos abençoe, nos encoraje, nos exorte, para que a gente vista a camisa de verdade e que Ele seja honrado por esta fidelidade da nossa parte a usarmos os nossos dons para a glória dEle. Amém?